o Penal da Bahia, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer uma redação de 20 pontos, porque conforme edital você tem que produzir uma redação que vale até 20 pontos, nota máxima 20 pontos. E com as dicas que eu vou entregar aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai arrasar. E se você quer aprofundar esses conhecimentos, tem um link aqui abaixo do curso específico que eu criei para esse edital, que vai com toda certeza te ajudar. Muita gente já começa a surtar porque a banca escolhida é FGV. Ai, professora, FGV, que medo, porque a FGV coloca uns temas lá meio subjetivos, meio filosóficos, e eu não sei por onde seguir. Gente, calma. Calma, porque tem um aspecto do edital que traz algo bastante importante. Mas antes de falar desse aspecto, deixa eu falar da Polícia Militar do Rio. A prova foi no dia 7/7, a banca foi FGV e o tema foi maravilhoso. Foi vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais, em coletes policiais. Então, um ótimo tema voltado para a área da segurança e para realmente aquilo que o candidato vai exercer. Gente, isso é o mais lógico. A banca cobrar um tema que tenha relação com a atuação daquele candidato, do que ele vai exercer como servidor público. Na área da educação, por exemplo, os professores fazem redação sobre educação, não sobre outra coisa, porque eles vão trabalhar com educação. E dentro da educação, a gente tem centenas de temas. A gente tem educação financeira, educação ambiental, educação para autistas, educação para pessoas com deficiência, educação para indígenas. Tem tantas formas de abordar a educação. Então faz sentido que a banca cobre algo relacionado ao que o candidato vai exercer dentro daquele cargo público. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a FGV ela vai cobrar temas mais subjetivos, mais filosóficos. Então ela já cobrou, por exemplo, a crise da leitura, ela já cobrou qual o mais grave problema social do Brasil, quais as vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Porém, no edital de vocês aparece o seguinte, que o tema vai estar relacionado a atualidades com relação ao cargo, ou seja, a banca dá pistas aí de que o tema provavelmente vai estar abordando algo na área da segurança pública. Então já é algo bastante legal, porque é algo que vocês estão estudando. Então na prova objetiva, vocês já têm bastante repertório, bastante conhecimento sobre o que vocês vão exercer, né? Principalmente na área de conhecimentos específicos. Então vocês podem aproveitar isso, inclusive na redação. Conforme o edital de vocês têm que produzir uma redação de até 30 linhas no formato de texto dissertativo argumentativo. Então, não é para fazer poema, texto narrativo, fazer um conto, uma crônica, não. É um texto com parágrafos, com introdução, com argumentação. Tem que ter repertórios, ou seja, citações ou leis que vão dar substância para as ideias que você vai defender. E o mais importante que eu falo em todos os vídeos para concurso, e eu nunca vou cansar de falar isso, porque sempre tem alguém que não sabe. Tem sempre alguém que fala assim, meu Deus, eu não sabia disso. Não coloque a sua opinião. Gente, eu não sei o que você pensa politicamente, filosoficamente, religiosamente, nem posição você tem. Aí a banca coloca lá, defenda a sua posição com bons argumentos. Eu vou ser honesta com vocês, eu fui corretora do Enem. A banca não quer a sua opinião. A banca quer a opinião que ela considera a opinião que seja válida, que seja correta. E que opinião é essa? É uma opinião que está muito alinhada com direitos humanos e Constituição Federal. Mesmo que o seu cargo esteja na área da segurança pública, você na sua redação vai defender todos os cidadãos, porque conforme a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então você não pode marginalizar, você não pode excluir, você não pode defender tortura, você não pode defender violência, porque todos são iguais perante a lei. Então esse é o discurso que você vai ali abordar na sua redação. Você não vai colocar a sua opinião, não sei sua opinião. Olha, gente, olha o perigo de uma professora de redação falar, coloque sua opinião na redação. Vai que sua opinião é de excelente em todo mundo. Isso aí vai contra a Constituição Federal, tá? Então é muito importante que o discurso que é entregue seja um discurso alinhado com aquela banca. E a FGV quer isso. Um discurso crítico, racional e científico. Então não vale colocar fake news, não vale colocar suas crenças pessoais. Ai, mas eu preciso colocar minha crença. Abre um TikTok. Você vai lá e coloca sua crença e ganha até dinheiro. Abre um YouTube, aí você fala das suas crenças pessoais, alguém vai se conectar com você, tá? Mas na redação, a gente tem que ter estratégia, tem que ter método. Então, a gente tem que ter um passo a passo para fazer redação. Conforme esse edital também, vocês vão ter duas partes de critério de avaliação. Na primeira parte,
vai ser a parte de estrutura. Então, a banca vai analisar a parte de argumentação e a parte de progressão textual. Isso tudo está relacionado à paragrafação, uso de conectivos, que são palavrinhas que interligam as ideias do texto. E a parte 2, que é a parte de língua portuguesa, eles vão avaliar, por exemplo, ortografia, a seleção de palavras que você faz. E tem um aspecto que pode parecer um pouco ameaçador, tá? Nesse edital, mas não é. Porque se você aprender certinho uma língua portuguesa adequada para concurso, você não vai sofrer. Que é o seguinte, a banca coloca lá que se você cometer algum erro, você tem alguns décimos descontados, tá? Mas fique tranquilo. Professora, mas vai descontar décimo se eu errar? Vai. Dependendo do erro, eles podem descontar décimos, tá? Isso tá no edital. Mas se você, por exemplo, concorda as palavras em plural e singular, então você escreve lá os cidadãos, as pessoas, os indivíduos devem, e não deve, tá tudo no plural, né? Então, os indivíduos devem, as pessoas devem, o governo deve, porque tá no singular. Se você faz essa concordância de singular e plural, se você usa a crase corretamente, vírgula corretamente, você não tem o que temer, tá? Então, a língua portuguesa, que é avaliada para esse edital especificamente, não está avaliando, por exemplo, o refinamento da sua língua portuguesa. Se você coloca palavras complexas e difíceis, até porque, gente, antes de eu botar uma palavra complexa lá e você escreve a palavra errada, o que adianta? Ah, eu usei uma palavra chique, uma palavra elegante, aí escrever errado, já perdeu ponto, tá? Então, a grande questão para a língua portuguesa, e isso tá no edital, é usar a norma padrão, tá? O que é a norma padrão? São as regras gramaticais da língua portuguesa. É você não cometer erros de ortografia. Então, se, por exemplo, a gente tem a palavra excesso, o excesso, ele tem um X. Então, é E-X-C-E-S-S-O, excesso. Eu não vou escrever com C cedilha, tá? Então, é entender a ortografia das palavras, entender pontuação. E, a partir disso, conseguir uma ótima nota de língua portuguesa. Então, são duas partes que serão avaliadas. A parte de estrutura, e a gente tem estrutura e argumentação, e a parte 2, a parte de língua portuguesa. Além disso, conforme o edital de vocês podem utilizar caneta preta ou caneta azul. O candidato que entregar a folha oficial a lápis receberá nota 0. E além disso, quem tirar menos de 12 pontos já estará automaticamente desclassificado. Então, para você garantir a classificação, você tem que tirar no mínimo 12 pontos. Professora, eu tirei 11. Tá excluído do concurso, tá? Então, para você garantir a sua aprovação, tem que ser no mínimo 12. Mas eu ensino uma estratégia completa para você garantir 20. Como muitos dos meus alunos já tiraram nota máxima em concurso, tá? Então, entra no link da bio aqui que a gente tem todo o curso completo para você conseguir a sua aprovação na Polícia Penal da Bahia. Então, para garantir a aprovação conforme edital, mínimo 12 pontos. Qual que é a estratégia que eu costumo apresentar para os meus alunos? A gente tem que entender alguns repertórios que podem funcionar em diferentes temas. Então, por exemplo, a Constituição Federal é um ótimo repertório que pode ser utilizado em diferentes temas. Tanto para a segurança pública, quanto saúde, educação, habitação, cidadania. Então, é um ótimo repertório. A gente tem citações, por exemplo, que envolvem tecnologia e podem ser utilizadas em diferentes temas. Por exemplo, o Albert Einstein tem uma citação que fala: o espírito humano deve prevalecer sobre a tecnologia. É uma ótima citação para utilizar em qualquer tema que envolva tecnologia. Já o Sartre, que foi um filósofo francês, tem uma citação maravilhosa que fala que a violência é sempre uma derrota. Então, temas que envolvem violência, a gente pode colocar essa citação. Então, é tudo sobre aprender um conjunto de repertórios que podem ser utilizados em diferentes temas. Então, você não fica surtando, pensando o que eu vou colocar ali. Você tem cartas na manga que você pode colocar para qualquer tema. Então, isso é o mais fundamental. E, gente, não existe redação de concurso que tenha uma ótima nota que não tenha uma citação ou uma lei, pelo menos. Então, é muito importante que você traga subsídio. Porque mesmo que a banca coloque lá, eu quero a sua opinião, no fundo ela quer a opinião que ela considera a válida, a correta, a mais coerente. Então, a gente faz, a redação é pra banca, é pro professor que tá lendo, não é pra gente. Não é pra minha família, pela honra da minha família e pelos nossos valores, não. É pro professor lá que vai analisar, para aquela banca que teve uma formação, que teve todo um cuidado
todo um refinamento no processo teórico ali de estudo da correção, para que aquele corretor se tornasse corretor e conseguisse ler a sua redação. Então coloque a opinião que a banca considera a opinião que é a correta, que é a válida, tá? E olha, eu prometo pra você, redação não é difícil, não fuja desse edital. Não é porque tem redação que você tem, ai não, só faço concurso a prova objetiva, então você tá ferrado. Porque assim, todo mundo faz concurso a prova objetiva. A redação é o que vai aí dividir as pessoas dos aprovados, daqueles que vão ficar aí anos e anos tentando. Porque, gente, até edital de ensino médio hoje, fundamental, tá pedindo redação. Então é muito importante que você aprenda, tá? E se você se conecta com a metodologia, com a maneira como eu ensino, vem pro curso que eu tô te esperando.